Hoje encerro esse projeto de apresentar para vocês um pouco sobre diferentes religiões, fé e livros sagrados para algumas culturas. Algumas eu não sei se tinha livro sagrado, mas contei algumas curiosidades mesmo assim. Sem julgamento de valores, né? Eu sou evangélica e respeito todas as religiões. Vamos falar hoje sobre a religião espírita. O livro sagrado espírita é dividido em 5 livros, que chamam de livros de codificação espírita. Eu baseei para fazer esse estudo no Livro dos Espíritos, autor Allan Kardec, tradução de Guilom Ribeiro, editora FEB. O marco inicial da doutrina espírita começou quando, em 1857, foi escrita a primeira edição da Codificação dos Espíritos e seus livros sagrados, estruturado em 4 partes. O primeiro livro dos 5 livros é o Livro do Espírito. Através de perguntas e respostas formuladas por Allan Kardec, aborda ensinamentos espirituais de forma lógica e racional sobre aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Os livros dos Espíritos falam da existência de Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos e de suas relações com o homem, das leis morais da vida presente e da vida futura. Os 5 livros da codificação do Espiritismo reúnem ensino dos espíritos superiores, por meio de médiuns de várias partes do mundo. Eles são o Livro dos Espíritos, de 1857, o Livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, o Céu e o Inferno, de 1865, e a Gênese, de 1868. Os principais pontos da doutrina espírita são a alma depois que morremos, os espíritos bons e espíritos maus, vivendo em outros mundos, reencarnação, suprema felicidade, contato do espírito com nós humanos, caridade, bondade, lei da natureza e leis morais. Antes de entrar um pouco sobre esses temas, vou dar um bom resumo do que os espíritas acreditam. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus, em igualdade de condições, sujeitos à mesma lei naturais de progresso, que levam a todos à perfeição. O progresso ocorre através de sucessivas experiências, encarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Única forma do espírito acumular aprendizados necessários para seu desenvolvimento. Períodos entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Quando morremos, só o corpo físico morre. Não existe conceito de inferno, céu, ou ser punido pelos seus pecados, porque através da reencarnação, todos os espíritos vão evoluir e passam de espíritos ruins para bons. Também não existe a questão de religião certa. Todas levam o caminho do bem, da caridade e do amor. A alma continua a existir em outros mundos, como forma de espírito. Esta alma leva dentro de si nossas lembranças, experiências, pessoas que amamos, nossos erros e acertos. Quando se morre, os espíritos já são codificados entre bons e maus. Os espíritos bons são aqueles que foram corretos na vida terrena e a sua alma vive tranquila e em paz nos outros mundos. Os espíritos ruins são aqueles que foram incorretos na vida terrena e sua alma vive perturbados por todos os erros que ficam em sua consciência. Esses são espíritos errantes que não conseguem ter paz nos outros mundos. Todos os espíritos superiores, tem os espíritos superiores, que já passaram pela fase desse conceito de bom e mal e já tiveram suas reencarnações e vivem a suprema felicidade nos outros mundos. Eles estão sempre prontos para ajudar os espíritos maus e os bons passarem de fase e chegarem até a suprema felicidade. Espíritos inferiores são aqueles que só fizeram maldades e ainda não se arrependeram e ficam errantes pelos outros mundos até que reencarnam e consigam aprender com seus erros para virarem espíritos de luz. E se precisar, reencarnam muitas vezes até aprender. Até acontecer a reencarnação, eles ficam entre outros mundos, até voltarem para a Terra em outros corpos.
Dois detalhes importantes. Espíritos não têm sexo. Podem ter nascido de corpo de uma mulher e voltar depois do corpo de um homem. Não existe cor, ideologia, época ou estrutura social. Então, se você nasceu pobre, depois que morrer, pode reencarnar em forma de um corpo de pessoa rica. Reencarnação nada mais é que um espírito voltando à Terra em um novo corpo, para aprender o que precisa aprender, para sua evolução. No seu subconsciente ficam os erros que você cometeu na primeira vida, e você precisa voltar para poder melhorar como pessoa. Normalmente, quem reencarna são espíritos que ainda precisam de evolução, ou porque foram espíritos ruins na vida terrena, ou são espíritos bons que precisam fechar histórias que deixaram em suas vidas anteriores e precisam fechar o ciclo. Você pode reencarnar quantas vezes precisar, porque o objetivo é que você chegue até a suprema felicidade. E todos vão chegar nessa evolução. Uns são mais rápidos e outros mais devagar, mas todos vão chegar. Suprema felicidade é o estado final do espírito, quando está totalmente evoluído. O contato entre o mundo espiritual e o mundo terreno se dá através dos médiuns. Os médiuns são pessoas espiritualizadas que têm como dom essa simplicidade de enxergar os outros mundos e estarem abertos a esta comunicação. Existem algumas formas de comunicação: eletricidade e movimento de objetos, que os espíritos tentam se comunicar. Clarividência, que é quando o médium vê o espírito do ente querido de alguém e ele se comunica diretamente com o seu ente querido através do médium. Telepatia, que são os sonhos e pensamentos dos espíritos que são repassados através dos médiuns. Caligrafia, que é quando algum espírito quer se comunicar com seu ente querido e o médium escreve a pedido do espírito. Os espíritos são bons ou ruins, tentam entrar em contato com a gente, né? Mesmo não sendo médium, a gente consegue sentir esta presença, a nossa famosa intuição. A gente recebe esse espírito de acordo com o nosso mental e espiritual. Se não estamos bem, temos o canal aberto para o mal. Quando estamos bem, estamos com o canal aberto para o bem. E muitas vezes, os espíritos vêm nos ver porque estão com saudades dos entes queridos, mas principalmente nos trazer ensinos para que o nosso desencarne futuro seja com menos sofrimento. Isso pode se dar pela dupla vista, porque quando nós dormimos, a nossa alma sai do corpo para passear e a gente consegue ver os outros planos. A segunda vista nada mais é que a vista da alma. Agora eu vou falar um pouco sobre as leis naturais, que é o modelo de conduta dos espíritas. A lei natural é a lei de Deus. A lei de Deus eterna e imutável. A lei natural é dividida em 10 partes. Lei de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, que são leis morais, que são leis mutáveis, né, de acordo com suas épocas. Lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade. Em resumo, a doutrina espírita acredita nas leis naturais criadas por Deus e nas leis morais que Jesus foi o mensageiro. Não acredita em céu nem no inferno, né? Na realidade, se acredita que é uma alegoria, né? Sobre o bem e o mal que está dentro de nós. Acredita que podemos progredir e evoluir até chegarmos na suprema felicidade, que é o espírito não precisar mais encarnar e viver nos outros mundos que existem. É uma religião que prega a paz e a bondade entre os povos. Acredita na reencarnação e na encarnação. Acredita na comunicação entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Em resumo é isto que a religião espírita prega. Óbvio que tem muitos outros conceitos, mas basicamente é isso. Quem tiver curiosidade, busque o livro dos Espíritos, do Allan Kardec, tradução de Guilom Ribeiro, editora FEB, ou na internet. Espero que tenham gostado desses estudos e até uma próxima.